Hey, navegantes da web! Hoje eu tô aqui, voltei para poder conversar com vocês e agradecer porque fomos para a FIC. E graças à ajuda de todos vocês, como Capitão Planeta, a gente juntou dinheirinho ali da Amazon e eu consegui ir para lá. Felipe, infelizmente, teve um baita contratempo, mas ele... Tava na greve dos caminhoneiros. Ele tava na greve, tava ajudando a galera lá, talvez de uma forma, sei lá. Mas vamos falar de quadrinho, que é o que interessa, quadrinho nacional, quadrinho legal. E eu peguei algumas coisas, quero falar com vocês sobre a minha impressão do evento e sobre os quadrinhos que eu peguei. Então eu quero fazer um resumo bem rapidinho aqui de como foi pra FIC, primeira vez que eu tive em Belo Horizonte. Foi uma experiência bem divertida, uma experiência legal e no mínimo inusitada, porque tivemos a greve dos caminhoneiros, né, nessa semana que foi bem conturbada. A gente não sabia se ia ter gasolina no avião, não sabia se ia chegar lá, ia ter gasolina no Uber pra gente poder chegar até o nosso hotel. E no fim deu tudo certo, foi legal. E, bom, a nossa aventura começou, né, chegando lá, indo conhecendo o local. Bom, e eu preciso começar falando aqui que o evento, ele é muito especial, ele é bem bacana, ele tem aquele senso de união, né, tem muitos artistas. O público comparece em peso, é legal. O primeiro ponto positivo é claro que é um evento gratuito, então você cria ali um grande artist alley cheio de obras legais, muita gente com obra inédita e livre assim para todo mundo circular. Tinha vários lugares para você comer, tinha os stands das editoras também, que elas tiveram espaços para poder divulgar, né, uma grande catálogo, várias coisas eles tinham lá. E o que eu achei mais interessante é que eu pude conhecer alguns dos inscritos do canal lá, né? Pessoas de Belo Horizonte que a gente ainda não tinha encontrado. E eu quero deixar aqui meu abraço pro Henrique, que foi um cara que apareceu lá, que a gente conversa até pelo WhatsApp. Eu não sabia quem que era ele, e lá eu conheci o cara, muito gente boa. Ele me deu um guia sobre como sobreviver ali em Belo Horizonte, porque diferente de São Paulo, a rotina é muito diferente lá. Lá os lugares realmente fecham nos finais de semana, nos feriados, e eu fui aprender a viver lá e gostei bastante. Conheci muitas igrejas, lugares turísticos, e vamos falar de quadrinho, né, que é pra isso que você tá aqui. Bom, lá foi o meu primeiro FIC, né, eu nunca tinha ido, não conheci o evento, e eu achei bem legal que a gente, quando chega, recebe esse mega pôster aqui sobre o evento, que tinha várias informações sobre o calendário, sobre o que estava acontecendo, sobre as palestras, sobre os horários de autógrafo, e era muito fácil você seguir lá. Então, para quem foi um evento bem tranquilo de se locomover e de conhecer todas as atrações. A gente teve uma exposição da Erika Awano, e ela foi homenageada do evento, uma das artistas, né, mais importantes aí no Brasil, e ela tem essa peculiaridade que ela trabalha muito com os traços de mangá e tudo mais. Eu conheci um pouco do trabalho dela lá, eu sei que tem muita coisa dela publicada aqui no Brasil, e ela já faz muitas coisas lá pra fora, ela é bem reconhecida, né? Até no meio de games, de card game, ela faz muita coisa. E só pra falar pra vocês rapidinho que eu procurei conhecer alguns lugares, né, onde vende quadrinho lá em Belo Horizonte, e eu fui recomendado a conhecer a Casa da Revista, lá um sebo bem legal do meu amigo Anderson, que ele tinha lá vários quadrinhos bacanas, inclusive muita gente encontrou coisa perdida lá tinha Berserk 13, olha só que curiosidade, não? E eu peguei lá o Pecados Originais, né, essa versão aqui, que revela alguns dos pecados e tudo mais. Eu achei legal porque eu gosto dessa saga, eu sei, é um guilty pleasure que todo mundo reclama aí, mas eu tenho uma relação com essa saga e acho legal. E eu peguei lá e peguei alguns outros quadrinhos para os colegas meus aqui de São Paulo que precisavam, tinham furos na coleção e eu tive a oportunidade de completar. Então se você é de BH, vai procurar lá no centro, é próximo de onde fica o FIC. Chegando no evento eu tive a oportunidade de pegar os quadrinhos com o Marcati, que eu gosto demais. Aqui eu peguei o RDP, né, o Ratos de Porão, volume 1, volume 2. E de quebra ele me deu um quadrinho aqui bem legal, que é o Marcati Apresenta Gênesis, que aqui ele narra todo o seu processo de criação e impressão dos quadrinhos. Para quem não sabe, ele imprime em casa e é bem legal, bem curioso. E uma coisa bem interessante que eu ainda não tinha pego com ele é que ele tem um checklist de todos os quadrinhos que ele já lançou. E ele tem quadrinho pra caramba, isso daqui vai me ajudar bastante. Outro quadrinho bem legal que eu peguei lá, o Post-Mortem. Aqui eu peguei o volume 1 e o volume 2 do Pedro Ferreira. Ele que escreve uma história bem bacana, ele conta sobre um necromante. Ele tem o poder de controlar coisas mortas, né? E
a peculiaridade é que cada vez que ele controla um ser morto, ele doa um pouco da vida dele para aquele objeto inanimado. E nesse caso ele vai se desfazendo dos seus anos de vida. Então ele precisa usar com muita cautela esses poderes e tudo mais. Aqui tem o volume 1 e 2 e o autor me prometeu que vai lançar o volume 3 até o final do ano. Ele disse que já está desenhando, então eu acredito, e conclui no terceiro. E eu estou esperando para ler porque eu achei bem legal essa recomendação. E aqui eu venho mostrar para vocês Destination, que conta a história do Jeff Van Cipher, acho que é assim que se fala. E é do Alessio Esteves e do Lobo Loss, um quadrinho bem bacana, né? Que mistura faroeste com cyberpunk e umas histórias que tem 4 histórias curtas e é bem interessante. Eu espero que isso daqui dê continuidade, porque apresenta que o personagem tem um passado, tem algumas coisas que vai ser muito legal ser explorado ao longo dos outros números. Então fica aqui a dica de Destination. Outro artista que eu encontrei lá foi o Thiago Pinheiro, que ele tem esses 2 títulos aqui, o Animals e o Shitomati, que esse daqui foi financiado no Catarse, né? E ele estava lançando lá. Até então ele ainda nem tinha enviado ainda pro pessoal, né, que comprou pelo Catarse, ele já estava nesse processo. E aí eu peguei em primeira mão e eu preciso falar que é bem interessante. É a ideia onde existe um ritual para 3 samurais, eles precisam fazer um ritual mesmo, né, para poder aprisionar demônios. E aqui a gente tem os 3 últimos samurais com o último demônio. E eles vão fazer esse ritual, é bem legal, é interessante. E já no outro aqui, no Animals, a gente tem um apocalipse zumbi com uma parceria, né, inusitada entre um rato e um sapo. É bem interessante, que é uma analogia aí, né, com o ser humano mesmo, o que ele precisa, né, aquelas habilidades do rato, de ser furtivo, sabe, do sapo, aquela metalinguagem, como falando uma palavra bonita aqui pra vocês. É bem legal e ambos foram bem baratinhos e eu achei que vale muito a pena, e fica outra recomendação aí pra vocês. Um quadrinho que eu acho sensacional e que eu queria que fosse mensal é esse daqui, que é o Necromorphos, que é da Corja dos Quadrinhos, que é o Gabriel Arraes com o Abel que fizeram aqui. Chegamos no 3º volume e conta um pouco de como acontece algumas coisas no volume anterior, onde o personagem ele tá com um carro de um bilionário e tudo mais, e aqui conta como ele pegou esse carro. Para quem não conhece o personagem, ele tem o dom de se transformar em qualquer coisa morta, mas só que ele tem a sensação da morte e ele consegue todas as memórias do personagem, da pessoa, do animal, do que seja que morreu. E é bem interessante como ele utiliza essa sua habilidade e como ele vai guardando pedaços de pessoas e de coisas que vão dar para ele habilidades e possibilidades de fuga ou de entrar em algum lugar. É muito bom. Agora um quadrinho bem bacana que pra mim acho que foi um dos mais legais, assim, foi o que eu tava procurando nessa FIC, que veio aqui nesse saco de pão, e é do Jesus Guaré, e eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu vou dar um corte na imagem, porque senão vai fazer barulho de saco, e a gente não quer isso. E a cereja do bolo que eu trago pra vocês é o CCC, Comando de Caça ao Quadrinista, que aqui é uma referência, né, àquele CCC que eu vi na época da ditadura, que era uma galera que decidia o que era arte, o que não era, que entrava nos lugares e batia nos artistas e decidia o que podia ou não estar sendo exposto. E aqui nesse quadrinho ele brinca com muitas das coisas aqui, muito da cultura paulistana tá aqui, por exemplo, a Cracolândia, aquele lance do problema que a gente viveu aqui, como que os nossos governantes, os prefeitos aqui acabaram lidando com aquilo. E ele faz uma alusão e brinca bastante com isso. Fora que ele também brinca que o quadrinho é o novo crack. E aí todo mundo fica cheirando quadrinho e tudo mais. E aí tem um lance que o quadrinho mais pesado, o quadrinho não sei o que. E tem um grande vilão aqui nesse meio todo, que eu acho que é sensacional. Que é ninguém mais, ninguém menos que o Saurício de Mousa. Você deve ter entendido quem é o vilão daqui, né, não? Então fica a dica para você ler, ir atrás e dar um abraço no Jesus Guaré, porque ele mandou muito bem nisso aqui. Bom, pessoal, essas foram minhas impressões aqui sobre os quadrinhos que eu peguei, o que eu peguei, né, as aquisições, e um pouquinho sobre o que rolou no FIC. É um evento que vale a pena e você precisa conhecer. Vai acontecer agora em 2020, então se prepare esse programa que de repente vai ser uma coisa legal de você estar fazendo e fora da curva, né, esses eventos que a gente vai, que todos eles têm muito a mesma cara. Então,
É isso. Eu quero deixar um abraço para vocês, dizer para vocês cuidarem bem dos seus pets e curtir a vida como se não houvesse amanhã. Um forte abraço, se inscreve no canal, deixa o seu curtir, tchau.